Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar fazendo uma revisão sobre distribuição eletrônica, como a gente falou na aula passada, e já iniciou até fazer uma atividade sobre esse assunto. Então, aqui tem algumas informações que é muito importante que a gente esteja relembrando. Vão ser 3 slides. Nesses 3 slides é muito importante que vocês estejam memorizando tudo isso aqui, que já foi dito que tinha lá no livro do primeiro bimestre de vocês. Então, você deve lembrar que o átomo, tá? Ele possui de 1 a 7 camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica dessa corresponde a um nível. E esses níveis, eles são muito importantes porque eles podem ser subdivididos em subníveis, tá? E esses subníveis que são muito importantes para a gente agora são esses que vocês podem observar aqui, tá? SPDF. Cada um desses subníveis que o átomo é formado, tá? O átomo é formado em 7 camadas, de 1 a 7, KLMNOPQ. Cada camada dessa tem um número específico, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 ou 8. E essas camadas, elas subdividem em níveis de energia, que são os subníveis que eu acabei de grifar aqui para vocês. Esses subníveis, eles formam órbita. Órbita é onde os elétrons vão se encontrar, ou seja, é onde ele vai ter uma maior probabilidade de se encontrar com outros elétrons, sendo que cada um deles vão ter um número máximo de elétrons que vai ser que cabe, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. A camada S equivale a 2 elétrons, a camada P a 6 elétrons, a camada D, a camada F 14 elétrons. Isso aqui é o máximo que cada camada desse pode suportar, tá? Então, vocês podem ver aqui os subníveis, o último de energia é o mais energético. A distribuição eletrônica, ela vai seguir esse diagrama de Pauling, tá? Onde ele vai iniciar aqui, ó, pela seta 1. Esse 1 corresponde à primeira camada, que é a K. Vocês devem lembrar que ele só cabe no máximo 2 elétrons, tá? A camada L é a camada que vai caber no máximo 8 elétrons. Tá aqui, ó, representado. Então, isso aqui, esses subníveis, daquelas camadas que nós vimos anteriormente, tá? De 1 a 7. Então, vocês podem observar que nós temos aqui de 1 a 7, ok? Para fazer a distribuição eletrônica, vocês podem observar que ele vai seguir essa seta aqui, ó. Começar por 1, depois ele vai vir por essa. E aí vai seguir nessa sequência que foi mostrada aqui para vocês. Então, as setas, elas vão indicar exatamente a ordem de distribuição eletrônica, tá? Nesse slide, vocês vão observar o seguinte. Aqui ele vai mostrar os subníveis de energia, como já foi falado anteriormente. E aqui eu vou dar um exemplo resolvendo como fazer essa distribuição eletrônica, tá? Então, aqui foi colocado 2 exemplos para vocês. Um exemplo já resolvido e um exemplo para vocês tentarem resolver. Então, aqui a distribuição eletrônica é do elemento ferro, certo? Que vai ter exatamente 26 elétrons. Camada K, L, M, tá? Então, camada K, vocês devem lembrar que corresponde a 2 elétrons. O 1 que vocês estão vendo aqui, ó, esse 1 equivale à primeira camada. Esse S equivale ao subnível. E esse 2 aqui em cima equivale exatamente à quantidade de elétrons que essa camada suporta. Então, por isso que a primeira camada, nesse caso aí, fica 1S2. A camada L, vocês devem lembrar que ela vai suportar no máximo 8 elétrons.
Então, eu vou colocar o número 2, que corresponde à segunda camada, tá? Aqui o 2. S, porque é o primeiro nível dessa camada. 2, que é a quantidade de elétron que essa camada vai suportar. Aí, vamos aqui para o próximo. Ainda na camada, como a camada L corresponde a 8 elétrons no máximo, falta exatamente quanto para ela completar? 6. Então, 2p6. Esse 6 com esse 2 vai corresponder a 8 elétrons, que é o que a camada L suporta, tá? Então, eu vou somar 2 com 8, já vai dar quanto? 10 elétrons. Então, vai ficar faltando 16 elétrons para que a gente possa completar a distribuição total do ferro. Então, a gente vai para a terceira camada. A terceira camada, você já vai lembrar que ela corresponde a 18 elétrons. Só que, se eu colocar 18 elétrons, 18 com 10 já vai dar 28. Então, vai ser maior do que a quantidade de elétrons que o elétron tem, do elemento químico tem. Então, a gente vai simplesmente fazer o quê? Vai distribuindo, mas vai ter que observar exatamente essa questão. Então, 3, que é a camada M, tá? S2, que é o primeiro nível, que eu vou começar por esse aqui, tá? P3, P6, que corresponde à terceira camada. Então, aqui já vai dar 2, 8. Aqui já vai dar 18. 18 para 26, vai faltar somente 8. Eu poderia colocar aqui 3 no lugar desse 6, iria ficar exatamente 4 elétrons. Só que não pode, existe uma regra na tabela que diz exatamente que isso aí ficaria errado. Se, um exemplo, a última camada, que sempre vai ser a D, tá? A D. Se essa camada terminar, ó, se essa camada D, ó, se essa camada D, ela terminar em 4 ou 9, tá? Se ela terminar em 4 ou 9, nunca ela pode terminar nesses dois números. Por quê? Porque os elétrons, eles têm que estar agregados uns aos outros. Se ele terminar dessa forma, ele não vai ter a estabilidade que ele deveria. Então, para ele ter estabilidade, a regra é sempre que a camada D terminar em 4 ou 9, você não pode deixar acontecer isso. Então, aqui ele vai acabar doando um elétron, tá? Essa camada vai ficar invertida, certo? E aí vai ser dessa forma a forma correta de fazer a distribuição eletrônica. Isso não são em todos os casos, só quando terminar na camada D em 4 ou 9. Aqui nós temos um exemplo para que vocês possam praticar. Eu espero que vocês tentem fazer, tá? Vocês vão colocar S, eu não consigo fazer aqui não. Vocês tentem fazer aí, tá? S2, aí vai para a segunda camada, 2S2, 2P6, e aí vai seguindo até chegar na quantidade de 20 elétrons, tá? Desculpa aí, tá? Então, aí vocês podem ver aqui vários exemplos, exatamente para que vocês entendam essa questão de estabilidade, tá? E aqui ele deu a observaçãozinha no final. O S elétron, camada D, ele vai ser de 1 elétron, tá? Ele ter essa estabilidade. Aqui a questão também que vai acontecer no grupo 6 e o grupo 11 da tabela periódica, vocês vão poder encontrar isso daí, essa regra mais clara. A gente vai ver agora as ligações químicas. O que são ligações químicas? As ligações químicas, elas vão
acontecer para que o átomo ele tenha estabilidade. Então, essa questão de estabilidade, ela vai acontecer exatamente porque o átomo ele vai ter a tendência de ceder elétron ou de receber ou de ganhar ou perder elétron, tá? Ou ele pode também ter o compartilhamento de elétron, que é quando o átomo ele vai compartilhar. Então, vocês podem ver aqui, compartilhamento de elétron de um par de valência e a superposição de órbitas atômicas monoocupadas ou não ortogonais, que é a questão exatamente que ele tem a tendência de perder ou ganhar elétron do hidrogênio. Só um instante aqui, ó. Aqui vocês podem ver a questão que ele está mostrando da ligação sigma. A ligação sigma, ela vai acontecer entre o hidrogênio, porque cada hidrogênio tem um elétron. Então, normalmente ela vai acontecer, sempre entre dois átomos de hidrogênio, que é quando exatamente os subníveis eles têm a tendência de acontecer, eles vão, nesse caso aí, né, um vai acabar compartilhando o elétron com o outro para que ambos eles venham ter uma certa estabilidade. Então, eles vão realizar uma ligação sigma. Essa ligação sigma é quando o eixo de dois orbitais atômicos eles conseguem se fundir, como vocês podem ver aqui, formar o H2O. A regra do octeto. A descrição do átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons, camada de valência, imitando os gases nobres. Então, os gases nobres eles têm exatamente, todos eles têm estabilidade. Então, a quantidade de elétrons dele é estabilizada. Observação. Esta regra só é válida para os elementos representativos da tabela periódica, tá? Que a gente viu a semana passada quais eram esses elementos representativos. Então, vocês sempre vão ter que lembrar que N vai ser o nível, S vai ser o subnível e 2 vai ser a quantidade de elétrons que a camada vai ter, tá? Então, é importante para a gente entender as ligações químicas, os 3 tipos de ligação química, que a gente entenda essa regra do octeto, que é quando os elétrons vão ter que ter estabilidade. A regra do octeto também, ela vai dizer que o átomo adquire estabilidade ao completar a camada de valência com 2 elétrons, imitando o hélio, tá? E aí, esta regra só é válida para esses elementos, o hidrogênio, o lítio, o bório e o berílio. A regra do octeto numa ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada da configuração eletrônica, semelhante à de um gás nobre, como já foi falado. Aí aqui, atenção, vou só fazer a representação para vocês entenderem essas camadas. Vocês estão vendo aqui, quando vocês fizerem a distribuição eletrônica, vocês vão ver que o sódio ele vai ficar com 1 elétron na última camada. E o Flu, ele vai ficar exatamente, se vocês puderem contar aqui, ele vai ficar com 7 elétrons na última camada. Então, para qual desses elementos é mais fácil? É mais fácil esse daqui, né? É mais fácil que o sódio ele ganhe 7 elétrons para ele ter estabilidade, ou é mais fácil que o Flu ele ganhe 1 elétron para ter estabilidade? É mais fácil que o Flu ganhe. Então, esse daqui ele vai ceder 1 elétron para ele. Quando ele cede, ele vai realizar a primeira ligação, chamada de ligação iônica. Essa ligação iônica, nós vamos representar o sódio por esse maisinho, porque ele vai perder elétron, e o Flu vai ser por esse menusinho, que vai ganhar elétron. Eu falei para vocês em uma aula anterior o que era o cátion e o que era o ânion. Quem perde, quem ganha. Então, vamos relembrar isso daqui, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo.
Ligação covalente. Eu tenho aqui o Flu com 7 e o Flu com 7. Para que esses dois Flu tenham estabilidade, o que é que vai acontecer? O compartilhamento. Eles vão compartilhar um elétron. E tudo que eles vão compartilhar um elétron, eles vão ter estabilidade. Cada um vai ter 8 elétrons. Aqui é só para fazer essa representação da ligação iônica. Aqui é a iônica e a ligação covalente. A ligação iônica, vocês podem ver que são dois elementos positivos que vão se unir para ter essa estabilidade, onde eles vão compartilhar na molécula. Já na ligação iônica, um vai ser positivo, outro negativo. Um vai perder e um vai ganhar. Dessa forma, sempre vai ter exatamente elementos na ligação iônica, um cátion e um ânion. A ligação iônica, ela é também chamada de eletrovalente ou heteropolar, tá? A definição são elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Então, aqui nós temos exatamente outro exemplo, cloreto de sódio. O cloreto de sódio nós temos exatamente esse aqui vai ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Por quê? Porque exatamente vai acontecer o quê? Aqui vocês estão vendo a distribuição eletrônica. Nessa distribuição eletrônica aqui, vocês podem observar. Esse daqui vai ter um número atômico igual a 11. Então, nós vamos pegar esses 11 e vamos distribuir. 1s2, 2s2, segunda camada. E a terceira camada vai ficar 1 elétron. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esse daqui vai ficar exatamente com 5 elétrons. Então, quem é mais fácil ganhar? O cloro ganhar 3 para ter estabilidade ou o sódio ganhar 7. Então, é muito mais fácil que ele ganhe 3. Então, ele vai ganhar 3 o quê? 3 exatamente desse daqui. Ele vai ser exatamente para completar aqui. Aqui vão precisar na fórmula molecular ter 3, tá? Sódio para completar o cloro, ok? Então, ligação iônica, transferência de elétron, onde um ganha e o outro perde. Tá? Além disso, nós temos aqui, só para complementar, né? Estes íons formam-se pela transferência de elétron de um átomo para os outros, tá? Do elemento. Aqui nós temos outros exemplos também de ligação química que fala novamente aí, né? Atração de cargas opostas. E aí ele dá aqui alguns outros exemplos. Vou começar desse aqui, ó. Sulfeto de alumínio, o fluoreto de lítio, o cloreto de magnésio, o hidreto de lítio, o óxido de magnésio e o cloreto de sódio, além do cloreto de prata e o brometo de potássio. Ambos eles vão exatamente acontecer deles todos serem classificados ou realizarem ligações iônicas. Aí vocês vão observar que as ligações iônicas elas vão acontecer entre metais e ametais. Por quê? Porque um vai ser eletricamente positivo e o outro vai ser eletricamente negativo, tá? Então, devido exatamente a essa qualidade que eles têm, eles vão ter essa tendência de perder elétron e o outro de ganhar, tá? A exceção é só o hidrogênio. Aqui na tabela periódica vocês podem observar o que eu falei anteriormente. Esse grupo aqui, com esse grupo aqui, ó, como está sendo mostrado, eles vão realizar ligações iônicas. A ligação covalente, ela vai acontecer, tá? Entre esses compostos aqui. E aqui vocês podem ver também a setinha mostrando quando vai acontecer. Esses aqui são eletricamente positivos. E esses aqui de amarelinho, tá? São eletricamente negativos. Então, aqui nós temos os metais e os ametais. Então, vocês já ouviram falando anteriormente.
enquanto um perde, o outro ganha. Então, os metais, eles têm a tendência de estar perdendo elétron, tá? Já os ametais, eles têm a tendência de estar ganhando elétron, tá? Então, esses aqui vão virar cátion e esses aqui vão virar ânions, tá? Que aqui vocês podem ver um outro exemplo, ele virando exatamente o âmnion, tá? E aqui virando o cátion, beleza? Aqui, só para determinar as fórmulas iônicas, certo? Para vocês entenderem. Quando ele coloca aqui, ó, é porque vocês têm que fazer a distribuição eletrônica para vocês entenderem que para que aconteça a estabilidade do oxigênio, vai ser necessário exatamente 2 alumínio. O alumínio, ele vai ter lá 3, a estabilidade lá igual a 3. A última camada eletrônica, quando vocês fizerem a distribuição eletrônica, vocês vão ver lá que o alumínio, ele vai ter, lá na tabela periódica, é sempre bom esse assunto, vocês terem a tabela sempre do lado, tá? Então, vai ser 3. E o oxigênio vai ser 6. Então, vai ser exatamente essa quantidade aqui, é a quantidade, isso aqui é a fórmula molecular, tá? Não esqueçam disso. É para mostrar exatamente qual a quantidade de composto que vai acontecer, que vai precisar. Aqui vocês vão observar, já essa é a fórmula, observem a fórmula iônica e isso aqui é a representação. Então, vai ser necessário 3, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, 3O para 2 alumínios. Então, como eu falei que o alumínio, ele tem, na distribuição eletrônica, a última camada dele termina com 3, então é mais fácil que ele perca esses 3, ele vai estar fazendo isso, ó. Então, o oxigênio tem 2, 4, 6. Para ele ter estabilidade, ele vai pegar esses 2 aqui. Vai pegar esses 2, tá? Ficou estável. Esse aqui vai pegar esse e vai pegar esse. Ficou estável. E aqui vai ficar, e nós temos exatamente ambos ficando com a mesma quantidade de elétron, que no caso aí, 8, tá? O oxigênio vai ficar com 8, então ele vai ter uma estabilidade. Ok? E isso daqui a gente vai ver mais tarde, que vocês vão ter que aprender a fazer essa fórmula aqui, que é a chamada fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Após saber identificar o que é uma ligação iônica, a gente vai ter que aprender a construir essa formulazinha aqui, que é bem fácil, gente. A formulazinha é você colocar, tem que fazer primeiro a distribuição eletrônica. Depois de você fazer a distribuição eletrônica, você tem que ver o alumínio ficou com quanto na última camada? 3. Então, eu chego e boto esses 3 no alumínio, tá? Esses 3 elétrons. O oxigênio, eu faço a distribuição eletrônica. O oxigênio ficou com 6. Então, faz essa representação. Sempre tente fazer, ó, com símbolos diferentes, como foi feito aqui. Um X e uma bolinha, para que vocês entendam exatamente a diferença entre essas coisas, tá? Outras características dos íons, das ligações iônicas, que os elementos são sólidos à temperatura ambiente, tá? Eles podem ser duros ou quebradiços. Quando aquecidos, eles podem conduzir corrente elétrica, tá? Fundidos em solução ou através de um alto ponto de fusão e ebulição. E aí, vamos para a ligação covalente. A ligação covalente, a definição, como já foi falado anteriormente, é o compartilhamento de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença eletronegativa. Isso aí vai acontecer com alguns componentes da tabela periódica, lembrando que não vai ser nenhum com aqueles elementos que eu falei, eletronegativo e eletropositivo. Aqui vão ser elementos exatamente que vão ter polaridade. São elementos polar e apolar, ou seja, átomos são diferentes e entre átomos iguais. Então, vai acontecer a ligação covalente entre esses dois aí, certo?
Ligação covalente já foi falado, mas ele vai acontecer principalmente entre ametais, hidrogênio ou ametais entre si, como eu falei anteriormente, desde que a diferença de eletronegatividade seja menor que 1,7, tá? Observe o exemplo. Aqui, a metal é metal, então está acontecendo essa ligação que eles estão compartilhando. Um vai compartilhar com o outro e aí eles vão ter estabilidade, 2 elétrons. E entre metais e ametais, por quê? Porque eles vão compartilhar e vão ter estabilidade. Ou entre metais e ametais, entre o hidrogênio e o ametal, para eles terem estabilidade e compartilhar também. Aqui um exemplo disso, vocês estão vendo aqui o cloro. Pode acontecer também com flúor, com bromo ou iodo, tá? Então, vocês observem aqui a fórmula de Lewis, muito importante vocês lembrarem, vocês vão precisar saber disso. A fórmula de Lewis, vocês observam aqui, ó, 3, 7, não é isso? Vocês estão vendo aqui, perdão, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão vendo 6, então ele vai precisar, e esse 7 também é dele. Então, vocês vão ver que ele vai ter que ter estabilidade. Para ele ter estabilidade, ele vai ter que se ligar com o outro. E aí, sucessivamente, tá? E aqui que vocês estão vendo é a fórmula molecular, que é importante que vocês lembrem, vocês devem lembrar disso também, tá? Essa fórmula molecular, ela representa exatamente a quantidade de átomo que tem de cada componente. E aqui é a fórmula estrutural que vocês vão precisar também, que está lá no livro de vocês, tá? Essas ligações sigmas, como eu já falei, vocês têm elas lá no livro de vocês, na página 10, tá? Então, é importante que você esteja exatamente fazendo jus dessa questão aí, que ela vai acontecer somente após os átomos acontecerem, né? A fusão dele aí entre dois átomos iguais, tá? Entre dois átomos, seja ametal, hidrogênio, ametal, hidrogênio, hidrogênio. As orbitais moleculares, um mesmo átomo pode fazer até 4 ligações covalentes comuns, mas entre dois átomos, o número máximo de ligas covalentes comum é de 3. Dependendo da quantidade de ligações de órbita em que estas se formam, podemos representá-las por ligações sigmas, tá? Como está mostrando aí. Pode acontecer 1 com 2 ou até 3. Exemplo dessas ligações aí covalentes. Nós temos aqui o exemplo do hidrogênio e o cloro. O hidrogênio com 1, o cloro com 7, tá? Então, eles vai ganhar 1. Então, vai ficar exatamente essa fórmula estrutural aqui representada. Essa fórmula aqui é a fórmula de Lewis, representando 2O2, fórmula molecular, estrutural e de Lewis. Então, vocês vão ter que lembrar sempre disso. Fórmula de Lewis eu represento, coloco aqui, lembrando que aqui é a quantidade de elétron que vai ter na distribuição eletrônica que vocês vão colocar. E depois vocês vão compartilhar de tudo que vocês estão compartilhando aqui, elétrons, tá? E aí, todos esses exemplos, eles vão seguir esse mesmo raciocínio. A ligação covalente, o par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos. Só ocorre quando todas as ligações covalentes normais possíveis já aconteceram. Então, aí vocês têm o oxigênio e o enxofre. Então, vocês têm o oxigênio com 6 e o enxofre com 6. Então, você pode observar que vai acontecer a formação do óxido de enxofre, tá? Aqui vocês estão vendo o oxigênio se ligando aqui. Por quê? Porque aqui vocês veem, ó, que isso aqui, ele formou uma quantidade, né? Mas aí ele aqui vai precisar de outro oxigênio para que esse aqui ele venha compartilhar e tenha mais estabilidade, tá? Então, a fórmula vai ficar exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí.
E aí, essa vai ser a representação, tá? Lá no segundo capítulo, a gente vai estudar isso aqui. Isso aqui vai ser representado de um assunto que a gente vai chamar de geometria angular, né? Que é exatamente a gente entender o ângulo que essas ligações químicas elas vão formar. Então, é importante que vocês aprendam isso, porque quando for nosso próximo assunto, a gente vai estudar lá, acho que no dia 27, a geometria molecular. E nessa geometria molecular, aí vocês estão vendo que tem um formato exatamente de quê? De triângulo, né? Pode observar aqui, ó. Aqui, ó, ela vai ter essa forma assim. Então, aqui forma como se fosse um ângulo, ok? Mostrando exatamente que vai formar uma geometria triangular. Mas isso é assunto para depois. E aqui nós temos alguns exemplos de compostos que vão realizar esse tipo de ligação, né? O ácido sulfúrico, e aqui nós temos a representação dele, tá? Observem exatamente o compartilhamento de elétrons, ok? Toda essa ligação é compartilhamento de elétrons. Então, normalmente isso vai acontecer com líquidos gasosos em condições ambientes, eles podem se fundir, mas eles vão possuir um baixo ponto de fusão e um baixo ponto de ebulição, como eu falei anteriormente, fazendo assim com que não produzam corrente elétrica, tá? Com exceção exatamente dos ácidos em soluções aquosas, o carbono e o grafite. As ligações metálicas, vocês estão lá no livro de vocês, exatamente na página 17 do livro de vocês, tá? Nessa página 17, vocês têm exatamente também algumas representações e algumas características. Então, é uma ligação desorientada, por isso que ele é chamado de modelo de mar de elétrons. Por que mar de elétrons? Porque vocês observem aí, ó, esses pontinhos vermelhos, vai ser exatamente uma nuvem, né, de elétrons que estão aí dispersa. Então, é como o modelo é conhecido. Então, os cátions permanecem em um arranjo regular e estão cercados por um mar de elétrons. Grande movimentação eletrônica, boa condutividade térmica e elétrica, alta maleabilidade dura e ductibilidade. Então, vocês observem exatamente que os elétrons eles vão ter excelentes, né? São excelentes condutores elétricos. Além disso, eles possuírem boa condutibilidade de calor. Eles são dúcteis, eles são insolúveis em água, eles são também, como já foi falado, sólidos. Eles normalmente têm uma elevada temperatura de fusão e de ebulição. Eles apresentam brilho quando polidos, eles podem ter a característica de atração, né? E eles são maleáveis, como